Graça e paz à igreja, graça e paz a todos os espíritos aperfeiçoados, né? Porque Deus é o Pai dos espíritos, né? Deus não é Pai da carne. Então, amados, meu nome é Cláudio Roberto, sou ministro da palavra e vim aqui, né, para a gente terminarmos este assunto sobre a salvação eterna. Então, estamos aqui desenvolvendo nossa salvação. Então, desenvolver a salvação é estar salvo, né? Porque você não pode desenvolver uma coisa que você não tem. Então você já é um salvo, você já está salvo, por isso vamos desenvolver, né? Não vamos conquistar, porque já somos salvos. E salvo uma vez, salvo para sempre, porque os dons e vocações que o Senhor nos dá é irrevogável, né? Deus não é menino para que minta, né? Ele falando aqui ao apóstolo Paulo, aqui na carta a Tito, no capítulo 1, a partir do versículo 1 a 3, ele fala: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para conduzir os eleitos de Deus à fé e ao pleno conhecimento da verdade, que leva à piedade na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e no tempo próprio manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada segundo a ordem de Deus, nosso Salvador. Veja que Deus nos deu, né? Ele já prometeu, nos deu antes dos tempos eternos. Então nós já somos salvos. Não por méritos humanos, né? Efésios 2:8, mas mediante a graça de Deus. Então, somos santificados, amados. Mas não é a nossa carne. A nossa carne requer educação. Educar a carne é diferente. Eu falei com o apóstolo Paulo lá no capítulo 3 de 1 Coríntios que devemos estabelecer um fundamento, né? Seja ele ouro ou prata, ou madeira ou feno. Ouro ou prata é a graça de Deus, é estar em pés em rochas. E madeira e feno é a lei de Moisés. É o fundamento fraco e pobre, é os rudimentos, né? São rudimentos da doutrina de Cristo. Veja que eu falei num vídeo, Cristo nos dias de sua carne, ele tinha uma doutrina que era rudimentar, mas era uma doutrina de Cristo. Então, o apóstolo fala que devemos escolher o fundamento. Você já é salvo, mas vamos lá que você esteja na lei, você vai ser salvo do mesmo jeito, mas o apóstolo diz que você vai ser salvo como pelo fogo. Por isso que ele diz, não devemos destruir o santuário de Deus. Destruir como? Maus ensinamentos, não reinando em vida. Aí você começa a se destruir, né? Porque você começa a adoecer. Como lá que você, sei lá, trabalha desgastantemente, né? Você faz sacrifício, você sobe monte, você jejuma. É porque olha a questão de você jejuar, você cria uma úlcera e morrer mesmo. Enfim, né? Não vou entrar nesse assunto, vamos limitarmos à questão da salvação eterna. Então, Paulo falando na segunda carta aos Tessalonicenses, ele diz: Ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e à graça que me foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Veja que devemos sempre examinar a Bíblia e não ser só ouvinte, porque as igrejas são superlotadas, né? Mas ninguém lê a Bíblia, só vai, né? Só se preocupa com roupa, se preocupa com veste. Não porque a minha não se maqueia, a outra não se maqueia. Não porque a minha usa calça, a minha também não usa calça. Mas a Bíblia deixa de lado, a Bíblia deixa de lado. Aí quando a verdade chega, as pessoas se escandalizam. Você fica, né, chega um momento de se cauterizar mesmo, fica calcificado. A pessoa se endurece tanto que não aceita mais a verdade. Quando a verdade chega, não, é doutrina de demônio, é heresia, mas não entende o que está o palmo à sua vista. Se preocupa com, né? Se preocupa com um mosquitozinho, mas deixa passar o quê? Um camelo. Muitas vezes a pessoa se preocupa com besteiras. Não porque a minha tradição é essa. A minha tradição aqui é não usar calça.
Aí a outra, não, a minha tradução aqui é não se maquiar. A minha tradição aqui é cortar o cabelo. A minha tradição aqui não é botar bigode. Tradições e costumes invalidam a palavra de Deus. O apóstolo Paulo falou. Então, amados, vamos partir para o Evangelho, né? Para a graça de Deus. Então, ele falando aqui aos Tessalonicenses, ele disse que mais irmãos amados do Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vós, pois ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação feita no Espírito e pela fé na verdade. Veja que quem é santo, mano, é o teu Espírito, não é a tua carne, não. Quando a gente falamos aqui, né, principalmente eu, quando eu falo aqui, você é salvo, mas quem está salvo é teu Espírito, amado. Porque a carne aqui vai ficar. Carne e sangue não herda o reino. Este reino milenar, estamos vendo, tudo bem, você está aqui reinando em vida. Mas o reino que vai ser estabelecido para sempre, né, a vinda do nosso Senhor para o encontro com a igreja, neste reino, essa carne aqui, ó, não reina, não herda, né? Perdão. Ela fica aqui, porque nós vamos ter outro corpo. Vamos ser revestidos e ter um corpo glorificado. Então não adianta você cultuar a carne. Não adianta você querer se santificar aqui em vida. Né? Você deve se santificar sim. Viver uma vida separada. Mas a tua carne, amado, você vai morrer. Você vai destruir o santuário de Deus e não vai se santificar. Então, aqui, João escrevendo aqui no livro de João, no capítulo 15, versículo 24, ele fala: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não vai a julgamento, mas passou da morte para a vida. Veja que quem crê na palavra, né, não entra em julgamento. Aí você, poxa, Cláudio, mas se eu pecar, amado, não entra em julgamento. Mas se eu brigar com a minha mulher, não entra em julgamento. Ah, mas se eu brigar com o meu evangelista, não entra em julgamento. Ah, mas se eu brigar com o meu pastor, não entra em julgamento, amado. Parta desse princípio. A perfeição não está em você. Está em teu espírito, amado. Teu espírito é perfeito. Tenha essa consciência. Porque às vezes somos escravizados pela nossa consciência. Enquanto eu não ser liberto da minha consciência, eu não serei livre. Se a minha consciência me acusa, embora eu esteja lendo, Cláudio é muito bonito, porque Deus nos amou, porque Deus nos deixou perfeito, porque Deus com uma só oferta aperfeiçoou para sempre, se eu ouvir a palavra, eu sou salvo, tudo isso é muito bonito. Mas se você não ser liberto dessa sua incapacidade mental e não achar que todos esses atributos que Deus te outorgou, né, que te imputou, eu tenho um vídeo chamado Lei de Imputação, são coisas que foram colocadas dentro de mim. Se você não entender isso, amado, fica muito difícil, né? Enquanto a sua mente lhe prender, quando você achar que é inferior, falando em relação ao teu espírito, você nunca vai chegar à estatura, né? O João aí mesmo no capítulo 6 de João, no capítulo versículo 47 a 50, ele fala palavras, né, do Senhor, ele fala: em verdade vos digo, quem crê em mim, né, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu, né, darei pela vida do mundo é a minha carne. No versículo 58. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Veja a diferença, né? Você vê que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz uma comparação dele com aquele pão que caiu do deserto. O que é espiritual, o que é carnal.
embora aquele pão que caiu no deserto, todos morreram. Jesus Cristo fazendo uma comparação, uma analogia. Só que dele, né, quem come do pão dele, viverá eternamente. Ele já pré-anunciando a graça de Deus, mostrando que quem se alimenta dele não morrerá. E hoje já estamos nessa realidade. Quando ele passou a viver dentro de você, você não vai morrer. Mas não é morrer no sentido literal, né? É a questão aqui está falando coisas espirituais. Teu espírito nunca mais vai morrer. Por isso que quando eu falo que a salvação, a justificação, a glorificação é para teu espírito, é para o espírito, amado. Não é para tua carne, não. A tua carne vai ficar aqui, semelhantemente como os hebreus ficaram no deserto e morreram, né? Mas o espírito vai viver eternamente, né? Então, é simples de entender, né? Não tem muita dificuldade, não tem muito que se falar em relação a isso. Aí mesmo no João, né? No livro de João, no capítulo 6, versículo 37, Jesus Cristo falando: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim. O nosso Jesus Cristo, o que é que ele está dizendo? Todo aquele que o Pai dá, né, que não depende de eu ir, de eu aceitar, eu ir até o aprisco, não. O que o Pai deu a ele, de modo algum ele vai lançar fora. Ah, mas se eu pecar? De modo algum. Ah, mas se eu brigar com minha esposa? De modo algum. Ah, se eu blasfemar contra o Espírito Santo? E aí, Cláudio? Porque pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Aí a pergunta, né, eu vou voltar à pergunta, mas você, como cristão, você blasfema contra o seu pai? Você maldiz do seu pai? Você diz que seu pai é perverso? Eu acredito que não. É simples de se responder, né? Ele fala no versículo 39, e a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum dos que me deste, mas aquele que ressuscitou no último dia, né? Você vê que Jesus Cristo não vai perder nenhum. Ah, Cláudio, mas nenhum, amado. Quem são esses nenhum? São todos os filhos de Deus. Ah, é toda a humanidade? Claro que não. Porque todos os dias morrem pessoas sem Cristo, né? Ele está falando de um povo que foi escolhido, os predestinados, os eleitos, os filhos de Deus, as ovelhas, né? A planta que o pai plantou, o trigo, são vários codinomes, mas não toda a humanidade, né? Porque todos os dias morrem pessoas sem Cristo. Então, Cristo pode salvar perpetuamente? É uma questão, né? Pode salvar perpetuamente? Aí ele fala, no capítulo 7, de 22 e 25 de Hebreu. Ele fala, assim Jesus tornou garantia de uma aliança melhor, ou seja, uma aliança superior. Versículo 25. Portanto, também pode salvar perfeitamente os que, por meio deste, chegam a Deus, pois vive para sempre, intercede por nós. Hebreus capítulo 7, versículo 25 e 22. Veja que a gente só chegamos a Deus por intermédio de Cristo. E é Cristo que é o pastor das ovelhas, e ele não deixa nenhuma se perder. Ele não põe para fora nenhum, nem deixa se perder, vai em busca daquela que se desgarrou, né? Tipificando aí que salvação se perde. Ele coloca as 99 no aprisco e vai em busca da que se perdeu. Então é uma tipificação de que ninguém se perde. Ah, Cláudio, mas eu sou tão fraquinho. Tem um irmão na igreja que pula, que vira, né? Que fala em línguas e eu não. Nem por isso você deixa de ser do corpo. Se o olho disser que não sou pé, nem por isso deixa de ser. Seu chamado pode ser para outra coisa, mas você é um utensílio. Você é uma ferramenta nesse corpo vasto, né, que é o corpo de Cristo. Vou ficar por aqui. Em outra oportunidade a gente conversaremos em relação a este assunto sobre salvação, né? Salvação da mente e salvação eterna.
Graça e paz para todos. Meu nome é Cláudio Roberto e fica aí a lembrança, a menção para outra oportunidade.